Dicas, informações e sua dúvida sobre saúde respondida aqui na Aranãs. Plantão Médico com o Dr. Pedro Pimenta. Muito boa tarde, ouvintes da Aranãs. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que preocupa muito, né? Que é uma doença, uma demência, né? A doença de Alzheimer, que é uma situação hoje cada vez mais frequente. Com a idade, a gente sabe que há menor prontidão da memória, o que muitas vezes é confundido com demência. No idoso, o cérebro tem seu volume reduzido, né? Demência é uma síndrome crônica que leva ao declínio da memória, acompanhada de alterações de comportamento e também de personalidade, além do prejuízo no desempenho psicossocial. Com o envelhecimento populacional, a incidência da demência ela assume assim proporções epidêmicas. Está presente, vejam bem, em 7% dos indivíduos acima de 65 anos e em cerca de 30% dos acima de 80 anos. Abaixo de 60 anos de idade é muito baixo a demência, em torno de 0,5%. Então é uma doença do envelhecimento. A demência surge com o envelhecimento, chegando a 30% nas pessoas com mais de 80 anos. O diagnóstico da demência é clínico, né? Comprovado por testes neuropsicológicos, é lógico, de avaliação, né, da pessoa, do desempenho daquela pessoa. Existem dois tipos básicos de demência. Aquela irreversível, por exemplo, no caso do Alzheimer, as demências vasculares, e as consideradas demências reversíveis, que são as lesões cerebrais expansivas, os tumores que podem ser operados, a hidrocefalia, né, o acúmulo de líquido na cabeça, o hematoma subdural, a pessoa toma um trauma na cabeça, pode ser operada e fica bom. Doenças infecciosas e metabólicas, por exemplo, diabetes, coma diabético, às vezes doença diabética crônica, levando a confusão mental, hipotiroidismo não tratado, deficiências vitamínicas, né? B1, por exemplo, né? Desordens psiquiátricas também podem levar à demência, né? As causas mais frequentes de demência irreversível são Alzheimer, né? Corresponde a 50% a 70% das demências irreversíveis, e a demência vascular, que corresponde a 20% a 30%. A doença de Alzheimer, especificamente, o diagnóstico baseia-se em critérios clínicos, né? Então, o diagnóstico de Alzheimer é fundamentalmente clínico. Temos exames laboratoriais para fazer todos a bioquímica de sangue, ver se tem algum problema de diabetes, ver se tem algum problema de tireoide, etc. Mas tem o diagnóstico também psicológico, de uma avaliação, né, da memória, da cognição daquela pessoa, e também para excluir outras causas de demência, né, que não o Alzheimer, como por exemplo as demências reversíveis, igual eu disse, né? Normalmente, a demência pode iniciar tão cedo quanto 40 anos ou tão tarde quanto 90 anos. Mas, em média, as demências surgem por volta dos 65 anos e diante. Os sintomas iniciais geralmente passam despercebidos, né? Perde a memória, acha que está esquecendo, mas aquilo é natural, todo mundo esquece um pouco mesmo, né? Mas é interessante que na doença de Alzheimer, o paciente começa a esquecer coisas recentes. Ele lembra muita coisa antiga, mas as coisas recentes ele esquece bastante. E começa a ter uma desorientação temporoespacial. Quer dizer, o tempo fica não muito bem medido para esse paciente. E ele passa a ter dificuldade nas atividades da vida diária, né? Isso vai prejudicando. O diagnóstico provável de Alzheimer é feito, lógico, pela presença da própria demência, né? A pessoa fica com a perda de memória. Demência é caracterizada pela perda de memória, mas ele não é só a perda de memória que ele tem que ter. Ele tem que perder mais uma função cognitiva, como por exemplo, uma função executiva, já não consegue fazer o trabalho que fazia. A linguagem vai sendo prejudicada, ele esquece palavras demais,
né? A atenção, já não tem aquela atenção, a percepção visual é inadequada e também começam a aparecer as alterações de comportamento. O paciente fica diferente, né? Talvez não se cuida tão bem mais para vestir, para se cuidar, para se pentear, etc., para cuidar dele mesmo, né? O diagnóstico de certeza só poderá ser feito pela biópsia de tecido cerebral, mas ninguém vai tirar pedaço de cérebro para fazer diagnóstico para pessoa viva. Então, depois de morto, tudo bem, pode ter um diagnóstico pós-mortem, mas aí o diagnóstico já estará confirmado pelo próprio tempo e pela característica da doença, né? Então, esse diagnóstico de certeza de Alzheimer com biópsia cerebral praticamente não é feito. Mas quando é feita a biópsia no pós-mortem, né, uma necrópsia, vai encontrar coisas características da doença de Alzheimer, né, que são a presença de placas amiloides, né, características extracelulares, e emaranhados neurofibrilares intracelulares, característicos da doença, né? Os neurônios vão morrendo aos poucos, invadidos por essas placas amiloides e neurofibrilas. Auxilia no diagnóstico em fase inicial a presença de atrofia temporoparietal. Faça uma ressonância magnética e verifique se essa atrofia é do lobo temporal e parietal. O diagnóstico de Alzheimer é menos provável quando existem alterações focais, quer dizer, a pessoa chega com sinais de derrame, está paralisada de um lado, né? Uma flutuação acentuada do sintoma, um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Alzheimer é uma doença crônica de evolução lenta, né? A evolução rápida demais de qualquer doença não pode ser Alzheimer, né? Na demência de Alzheimer ocorre caracteristicamente uma deficiência colinérgica e drogas que aumentem o aporte de acetilcolina, que é a substância em falta da doença de Alzheimer, aumentar essa substância no sistema nervoso, são as drogas que dão o melhor resultado no tratamento dos sintomas cognitivos. Então são as drogas que aumentam a acetilcolina dentro do cérebro. E elas mais usadas são o donepezil, a rivastigmina e a galantamina, especialmente o donepezil, que é uma das mais usadas. Outra droga que pode ser usada e que contribui muito quando associada a essas drogas que aumentam a acetilcolina no cérebro é a memantina, que também pode ser associada principalmente nos casos de Alzheimer moderados e mais graves, e também contribui para o tratamento da doença. O resultado mais provável do tratamento de Alzheimer, atualmente, é a estabilização dos sintomas, uma melhora muito discreta. Não há cura para Alzheimer, né? O paciente melhora um pouco, fica estável durante algum tempo com os remédios, mas curar não tem como. Outra resposta possível é a progressão mais lenta. Com os remédios, a progressão da doença vai se tornar mais lenta. Foram identificados fatores de risco para a doença de Alzheimer, como a inatividade intelectual, pessoas que não fazem nenhum exercício intelectual, né? Por isso que o idoso tem que jogar uma dama, tem que fazer um jogo qualquer, né? Para poder estimular o cérebro. Tem que estimular o cérebro. A inatividade física também não é bom para quem tem Alzheimer. O diabetes tem que ser controlado, a hipertensão arterial, a obesidade, né? Tudo isso fazendo a boa prevenção ajuda a retardar, né, o início da doença e também para que a pessoa de Alzheimer viva mais tempo. Então, é lógico que a promoção de estilos de vida saudáveis, né, juntamente com a medicação, é importante para abordar esse tipo de patologia. Os sintomas neuropsiquiátricos são frequentes nas demências, né, e são a causa principal de colocar os pacientes em instituição de longa permanência, em asilos, porque os pacientes às vezes vão ficando agressivos e não se dão conta de si, a higiene é precária, né? Sai para a rua, não sabe voltar para casa, e às vezes o paciente precisa de fato de um cuidado mais intenso, mais com presença dos familiares, né? E com certeza, e em alguns casos às vezes o paciente até mandado para essas casas de longa permanência, né? Esses pacientes deverão ser tratados não só com a medicação específica, mas também com medicamentos para os distúrbios neuropsiquiátricos, né? Deve ser feita a reabilitação neurológica, é claro. Por exemplo, o paciente vai perdendo o movimento, perde o equilíbrio, tem que fazer uma fisioterapia, tá? Também uma fonoaudiologia para melhorar a linguagem, a cognição,
né, o comportamento, através de medicamentos também, né? É lógico que isso acaba requerendo uma equipe multidisciplinar, né? Com vários profissionais, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, né? Além do acompanhamento neurológico, né? Então nós temos que montar uma equipe grande, né? Para cuidar desse paciente de Alzheimer. Então, sobre Alzheimer, o que eu queria trazer para os ouvintes era isso. Muito boa tarde e até a próxima quarta-feira. Plantão Médico. Participe enviando sua pergunta sobre saúde através do nosso WhatsApp 33991293000.